O técnico português Vitor Pereira já pode assinar contrato com o mais querido Brasil, garante advogados desportivos que não veem nenhum problema em Vitor Pereira assinar contrato com o Mengão queridão. Por se falar em Vitor Pereira também indicou a contratação de Yuri Alberto do Corinthians ao mais querido Brasil. Vou trazer todos os detalhes para você. Vou falar sobre a situação de Dudu no Flamengo. O Flamengo monitora a situação de Dudu. Vou trazer todos os detalhes, como está a situação neste momento do interesse do Flamengo em Dudu para 2023. Vou falar também sobre a situação envolvendo negociação do Fenerbahçe da Turquia pelo lateral direito Mateuzinho. Isso porque um regulamento turco impede o avanço do Fenerbahçe para ter Mateuzinho em seu plantel em 2023. Gerson e Olympique de Marselha, o negócio esquenta. Situação envolvendo o volante e o clube francês só piora, e eu vou explicar para vocês toda a situação que está acontecendo nesse momento. Gerson, inclusive, pediu aos franceses mais 2 dias no Rio de Janeiro. Eu vou explicar todos os detalhes, então não perde nada, já cola comigo. Aproveita, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se você é novo por aqui e está conhecendo nosso trabalho aqui agora, já convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixar teu like marotaço nesse vídeo e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Eu já começo trazendo a informação sobre o clima tenso neste momento envolvendo o volante Gerson e o clube francês, que é o Olympique de Marselha, que detém os direitos de Gerson neste momento. A situação é o seguinte: o Flamengo vinha negociando a chegada de Gerson junto ao Olympique de Marselha. Só que as negociações não foram adiante. As negociações neste momento estão travadas. O que acontece? O clube francês pediu para que Gerson se reapresentasse ao Olympique de Marselha nesta quarta-feira, dia 30, o que não aconteceu. O Gerson não se reapresentou ao time francês, e daí então a diretoria do clube francês ficou bastante irritada e pretende multar Gerson financeiramente. E por outro lado, o Gerson chegou a pedir mais 2 dias no Rio de Janeiro, mas até então não obteve resposta da diretoria do clube francês. E a situação de Gerson nesse momento segue tensa, né? Com a diretoria do clube francês. Gerson quer muito vir para o Flamengo quer Gerson, mas a pedida do Olympique de Marselha foi considerada aí pela diretoria do Flamengo alta e não avançou nas negociações. Eu gostaria de saber de você, torcedor rubro-negro. Você, sendo a diretoria do Flamengo, você aceitaria a pedida do Olympique de Marselha para poder repatriar Gerson em 2023? Lembrando que o Olympique ainda deve, né, uma parcela de 6,5 milhões de euros ao Flamengo pela compra do Gerson. Então assim, o Flamengo vem aí tentando negociar o Gerson. Neste momento as negociações travaram, o Olympique pediu o retorno do jogador, mas o jogador não compareceu ao clube francês. A gente vai seguir ligado nessa situação do Gerson, e é claro que eu vou trazer todos os detalhes no decorrer que as coisas forem acontecendo. Você vai ficar por dentro de tudo, beleza? E agora vamos falar sobre a situação envolvendo o clube turco. Fenerbahçe da Turquia, que tem interesse na contratação do lateral direito Mateuzinho, já vem negociando com o Flamengo a ida de Mateuzinho para o clube de Jorge Jesus, para reforçar o time de Jorge Jesus, mas neste momento um regulamento turco impede o avanço do Fenerbahçe para contratar Mateuzinho. Lembrando que o clube turco não pode ter mais de 14 atletas internacionais no seu plantel, e neste momento o Fenerbahçe da Turquia tem 15 atletas contratados, 14 registrados e um que ainda não foi registrado, justamente esperando uma vaga, e o Fenerbahçe precisa vender. Se quiser contratar o Mateuzinho, o Fenerbahçe precisa vender 2 jogadores estrangeiros que estão no seu plantel para poder registrar o português Bruma, atacante Bruma, português que foi contratado, mas ainda não foi registrado, justamente por esse impedimento, né, desse regulamento turco, e também para poder fechar a contratação de Mateuzinho. Então assim, o Fenerbahçe neste momento não avançou nas negociações com o Flamengo para ter o Mateuzinho, justamente por causa desse impedimento, desse regulamento turco. Só pode ter 14 atletas em seu plantel estrangeiros, ou seja, jogadores que vêm aí de outros países.
já tem 15 no plantel, um que ainda não foi registrado, esperando aí uma vaga. O Fenerbahçe vendeu um jogador para poder registrar, que é o caso do atacante Bruma, português, que ainda não foi registrado. E agora o Fenerbahçe querendo a contratação de Mateuzinho, mas o negócio vem aí sendo travado nesse impedimento, nesse regulamento do futebol turco. A gente vai seguir monitorando toda a situação que está acontecendo e é claro que eu vou deixar você sempre muito bem informado. Você, sendo a diretoria do Flamengo, você negociaria o lateral direito Mateuzinho? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Agora, se falando sobre monitorar atletas, o Flamengo está monitorando a situação do atacante Dudu do Palmeiras. O Dudu tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 2023. Só que neste momento vem acontecendo um impasse entre o atleta e o clube paulista pela renovação. E com isso o Flamengo está atento na situação do atacante Dudu para poder contar com o atleta, quem sabe a partir já de julho. O Flamengo já pensa em fazer um investido no Dudu, só que o Flamengo ainda não chegou a formalizar nenhuma proposta junto ao clube paulista. O Flamengo também ainda não chegou a procurar o staff, já para não causar aquele clima chato com o time paulista. Mas o Flamengo está monitorando a situação de Dudu, que neste momento está acontecendo um impasse para a renovação do jogador com o Palmeiras para continuar em 2024 no clube paulista. A partir de julho, o jogador já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube do mundo, inclusive com o nosso Mengão queridão. E o Flamengo, é claro, vem aí de olho em oportunidades no mercado para poder chegar e contratar, quem sabe aí, o Dudu para a próxima temporada. Então a gente vai seguir ligadaço nessa situação. Lembrando que o Flamengo também pode, inclusive, oferecer uma compensação financeira ao Palmeiras para poder ter o Dudu de forma antecipada, essa informação que temos, mas até então o Flamengo ainda não chegou a fazer uma proposta oficial pelo atacante Dudu, mas segue de olho na situação do atleta, beleza? Agora a situação envolvendo Yuri Alberto no Flamengo. A torcida vem aí com uma expectativa muito grande para Yuri Alberto desembarcar no Rio de Janeiro e reforçar o mais querido do Brasil. Segundo as informações, o técnico Vitor Pereira foi quem indicou o nome de Yuri Alberto à diretoria do Flamengo para 2023. A gente sabe que o Flamengo planeja reforçar o seu plantel para a próxima temporada. E um dos nomes sugeridos justamente foi o de Yuri Alberto do Corinthians. O técnico Vitor Pereira, que está prestes a assinar contrato com o Flamengo, foi quem levou a sugestão à diretoria do mais querido Brasil. A conversa entre o técnico português e os representantes do Flamengo aconteceu nos últimos dias. Contudo, alinhado para assumir o Flamengo na próxima temporada, Vitor Pereira pensa na montagem do elenco. E Yuri Alberto é um nome que agrada o treinador, por conta do potencial demonstrado no Corinthians ao longo de 2022. O camisa 9 disputou 28 partidas e marcou 11 gols, além de ter concedido 2 assistências. A informação foi divulgada inicialmente pelo canal Café com Setorista, focado em notícias do Corinthians. Mano, falar pra vocês, o Yuri Alberto é um baita jogador e seria um baita reforço para o nosso Mengão, sim, em 2023. Segundo as informações trazidas pelo canal Café com Setorista, canal aí que é focado nas informações do Corinthians no dia a dia do clube paulista, o técnico Vitor Pereira foi quem indicou o nome de Yuri Alberto à diretoria do mais querido do Brasil. Você, torcedor rubro-negro, você, sendo a diretoria do Flamengo, você negociaria, tentava a contratação de Yuri Alberto para a próxima temporada? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Agora, se falando em prestes a assinar contrato com o Flamengo, é o técnico Vitor Pereira. O treinador já pode assinar o contrato com o mais querido Brasil e não existe nenhum problema neste momento, garante advogados desportivos. Entrevista ao blog Lei em Campo do UOL Esporte, Rafael Teixeira e Felipe Souza, advogados desportivos, foram claros ao falarem da atual situação vivida por Vitor Pereira, que tem contrato até dezembro deste ano com o Corinthians e acertou com o Flamengo. O rubro-negro, aliás, está isento de qualquer penalidade jurídica. E eles falaram o seguinte, olha só, é possível, pelo estatuto
e regulamento de transferências de jogadores serve também para treinadores da FIFA, com aplicação subsidiária do Código Civil Brasileiro perante a lacuna da Lei Pelé, Lei 9.615 e da CLT Consolidação das Leis do Trabalho, que Vitor Pereira assine um pré-contrato com o Flamengo, mesmo tendo contrato com o Corinthians até o dia 30/12/2022. Pois o contrato promessa pode ser celebrado até 6 meses antes do término do contrato de trabalho atual do atleta ou treinador, explicou o advogado Rafael Teixeira. Então, assim, pelas palavras do advogado Rafael Teixeira, ele deixou claro que o Vitor Pereira pode assinar um pré-contrato até com 6 meses de antecedência antes do término do contrato atual do trabalho. Sendo assim, o Vitor Pereira pode sim dar aquela canetada e já assinar contrato com o mais querido Brasil e assumir o Flamengo em 2023. Essas foram as palavras do advogado Rafael Teixeira em entrevista em campo do UOL Esporte. Então assim, Vitor Pereira já aí movimentando os bastidores do mais querido Brasil e será o novo treinador do Flamengo, que já pode assinar. Não tem nenhum problema de o Vitor Pereira assinar, por enquanto, um pré-contrato. Beleza? Então, bom, de agora foi isso. Eu vou ficando por aqui. Logo, logo eu volto com mais informações do nosso Mengão queridão. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho. Muito obrigado pela sua companhia. Ficam com Deus. Até a próxima. Saudações rubro-negras.